programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nessa edição. O governo Zema promoveu a exoneração de 7 diretores eleitos democraticamente por suas comunidades. Na última sexta-feira, no final do dia, foi publicada uma edição, foi publicado no Minas Gerais, essa exoneração. Eu quero aqui, manifestar, a minha indignação. Parecia que já era algo decidido, algo consumado. E assim, uma primeira notificação e a gente recebe pena máxima, que é a exoneração. E ficou evidente para nós, que esse processo, ele erra em todos os aspectos. No aspecto político, como foi dito aqui, é um movimento persecutório, sem uma justificativa, sem ser precedido de um diálogo, de um entendimento. Eu fiz duas perguntas objetivas. Projeto Somar é pago com recurso do Fundeb? Mãos Dadas é pago com recurso do Fundeb? Eu não tive essas respostas. E sim, o gestor tem a obrigação de nos responder. É a pasta dela. Eu estou falando da execução dos recursos dela. Recondução já. A gestão democrática deve ser respeitada na rede estadual de educação. Esse foi o posicionamento do Sindiúti durante as atividades realizadas na última segunda-feira, 4 de julho, e que pautaram a luta contra as exonerações de diretores e diretoras escolares feitas pelo governo do estado. Sob a coordenação do Sindiúti, educadoras e educadores realizaram uma manifestação na porta da Superintendência Regional de Ensino, SRE, Metropolitana B, em Belo Horizonte, e cobraram uma reunião de negociação e de recondução imediata desses gestores. E dando sequência a essas atividades, educadores e educadores, sob a coordenação do Sindiúti, também estiveram na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, onde foi feita a escuta da categoria. Quem conduziu a atividade foi a deputada estadual e presidenta da comissão, Beatriz Cerqueira. Além de ter sido espantoso para todas as comunidades diretamente envolvidas, muito grave o que aconteceu quando nós fomos surpreendidos por essas publicações no Diário Oficial do Estado, em 1º de julho de 2022. Exatamente por isso, nós 3 da comissão já aprovamos a convocação da secretária para dar explicações sobre este processo que aconteceu. Para as pessoas terem uma ideia, nós tivemos diretores que foram trabalhar e souberam, enquanto estavam trabalhando, que tinham sido exonerados. Não teve nem a decência de uma ligação ou um zap, apesar de que os 2 também seriam inadequados, mas teve diretor de escola que sequer foi informado que, no dia seguinte, ele já deixaria de responder pela direção da escola. Eu quero aqui manifestar a minha indignação, porque, como você falou, a gente foi exonerado, foi eletronicamente, eu recebi uma notificação eletrônica, que lá não continham verdades, tinha pontos lá que falaram que foi feito, e comigo, na nossa escola, não aconteceu. Falaram que a gente foi notificado presencialmente, nós não fomos notificados presencialmente. Falaram que a gente não tinha respondido uma demanda e nós havíamos respondido. Então, na quinta-feira mesmo, eu organizei o meu recurso, levei os meus documentos, que comprovava toda a nossa providência lá na escola, e protocolei na superintendência. Mas, ainda assim, na sexta-feira, saiu a exoneração. Então, parecia que já era algo decidido, algo consumado. E, assim, uma primeira notificação e a gente recebe pena máxima, que é a exoneração. Nós fomos eleitos democraticamente pela comunidade escolar. A escola está comprometida conosco, temos feito um bom trabalho, mas, infelizmente, essas coisas não são levadas em consideração. O trabalho de período de pandemia, as dificuldades todas que a gente faz no dia a dia, é desconsiderado. Qual foi o motivo que você foi exonerado? Porque o professor
não lançou a nota. E as coisas, embora assim, todas as notas dos alunos foram preenchidas, né? Porque o professor não lançou a matéria, ou o professor não, talvez, o professor lançou, muitas vezes esqueceu de, falou, mas eu já lancei, eu já fiz isso, porque o DED não funciona, né? Ele fechou todas as matérias, mas não enviou, né? Essas coisas a secretaria sabe disso. Lembrando que a exoneração saiu no dia que a secretaria autorizou contratação, né? Olha para a gente acompanhar como é que tem sido a gestão da Secretaria de Estado. A secretaria teve uma decisão do STF em relação à convocação, né, de professor, especialista e inspetor. Na quinta-feira, teve uma movimentação nessa ação, em que o STF, então, autoriza o governo a contratar, enquanto dá o efeito suspensivo, né? O que aconteceu foi isso, deu um efeito suspensivo ao recurso que o Estado apresentou, para, enquanto analisa o recurso do Estado, o Estado possa continuar a contratação. E aí, isso foi na quinta, então, o comando para essa contratação aconteceu na sexta. Como, também de forma inédita, o governo está aplicando uma proibição de contratação a partir do dia 2 de julho, que ninguém entendeu ainda por que o governo está fazendo isso, porque isso nunca aconteceu na rede estadual. Eu espero que essa semana, com a presença de secretários de Estado aqui, eles consigam nos explicar como que, de forma inédita porque nunca foi feito, as contratações na educação acontecem durante o período eleitoral, né? Porque são contratações essenciais à continuidade, à prestação de serviço público, mas, de forma inédita, a secretaria, de uma hora para outra, informou que, a partir do dia 2, inicialmente não poderia. E aí, eu estou falando inicialmente porque também as decisões do governo, elas são tão frágeis que eles precisam fazer um memorando para explicar o memorando anterior, não é? E novas interpretações de memorandos. Então, no dia que, de acordo com várias pessoas, foram mais de 4.000 editais de contratação, era o dia que essas escolas estavam sem diretor, pela exoneração arbitrária que nós estamos denunciando aqui. Fomos comunicados via e-mail. Eu fui trabalhar no dia, recebi o e-mail, tô suspenso. Eu estou exonerado? Como assim? É porque vai depois fazer, porque fizeram isso em outra época aí, que exoneraram, porque eu fui interinamente outras vezes, depois assumi o cargo de eleito, né? Então, fizeram isso. E, tranquilo, eu pensei que seria isso. Mas não, eu mandei e-mail perguntando, não, é para eu assumir sala de aula mesmo? Sim, é para você assumir sala de aula. Então, assim, é chato isso, esse momento, né, que a gente está passando, muito chateado, muito indignado com isso, por causa da minha comunidade escolar. Estamos aqui num segundo tempo, né? A maioria de nós estivemos hoje pela manhã na Metropolitana B, demonstrando a nossa insatisfação, né, a nossa luta em defesa, não exclusivamente, né, do mandato do Ricardo, do Alfredo, da Disney, né, dos demais diretores que foram exonerados, mas em defesa do processo democrático nas escolas estaduais, em defesa da vontade da comunidade escolar como um todo, não só nós, né, educadores, são dirigentes eleitos, né, em defesa da escola pública em sua essência, educadores e comunidade escolar. Nós, ao subirmos, né, a superintendente da Metropolitana B recebeu uma comissão e ficou evidente para nós, né, que esse processo ele erra em todos os aspectos. No aspecto político, como foi dito aqui, é um movimento persecutório, sem uma justificativa, né, sem ser precedido de um diálogo, de um entendimento, nós sabemos que esses casos se reproduzem, né, em todo o Estado, devido muito mais ao sistema que o Estado oferece aos professores, aos diretores, né, o DED, do que por né, alguma falha eventual de um ou de outro. Né, então, foi colocado, naquele momento também, que na Metropolitana B, uma incidência muito grande dessas exonerações, né, mas, como foi dito aqui, não só.
e nós recorremos ali, né, numa primeira instância, porque a responsabilidade que está colocada é do governo Zema. É esse governo que está permitindo esse tipo de coisas. Então, não é decisão isolada do superintendente da B, da A, da C ou de qualquer outra cidade. Essa é uma política, infelizmente, estabelecida pelo governo Zema. Venho aqui trazer a notícia que existe resistência em todo o Estado em relação às exonerações cometidas contra os diretores de escola por conta do Diário Eletrônico Digital do Estado, que está em implantação e ainda não funciona adequadamente, o que tem ocorrido atraso no envio de informações por todo o Estado. Algumas dessas escolas foram selecionadas pelo governo estadual, pela Secretaria de Educação, para um exemplo punitivo da exoneração de diretores, sem o diálogo, sem a ampla defesa. Nós tivemos em uma dessas comunidades escolares que reivindica o seu direito de escolher o diretor. Esse é um atentado não só contra os diretores, mas toda a comunidade escolar. Nós estivemos na escola estadual Roberto Fernandes com o diretor Ricardo Martins, que recebeu a nossa solidariedade, e também caminhamos juntos com toda a comunidade escolar, pais, estudantes, professores, trabalhadores técnico-administrativos, e denunciamos essa prática do governo Zema, persecutória em relação a alguns diretores, e também anunciamos a nossa resistência e que nós vamos defender o direito à democracia, à livre escolha dos dirigentes escolares, ao processo democrático, porque é uma política que atinge, sobretudo, os nossos diretores, mas não só eles. E é um precedente muito perigoso, autoritário, e nós enquanto sindicato, o Sindiúti não vai permitir, e estará, na medida do possível, sempre junto, presente com as comunidades escolares na defesa da democracia nas escolas. As notícias do programa Roda de Conversa. O governo Zema promoveu a exoneração de 7 diretores eleitos democraticamente por suas comunidades. Na última sexta-feira, no final do dia, foi publicada uma edição, foi publicado no Minas Gerais, essa exoneração. São diretores de escola que foram eleitos pela comunidade e que estão sendo exonerados em virtude do descumprimento de uma ferramenta que o próprio Estado não consegue fornecer para que ela funcione de forma correta. Então, ao contrário de o Estado resolver o problema da ferramenta, não, ele transfere o problema, como a gente vê sempre, né? Ele transfere o problema para quem executa ou deixa de executar o trabalho por conta da incompetência da ferramenta. O governo estabelece as metas que precisam ser cumpridas pelo diretor, pela escola como um todo. Preenchimento, e que são metas burocráticas. Preenchimento de planilhas, preenchimento de diário digital, etc, etc. Só que essas ferramentas que o governo disponibiliza para a execução dessa tarefa, para o cumprimento desta meta, a ferramenta não funciona. A ferramenta não funciona, é inconsistente. Como é tudo centralizado na Secretaria de Educação, a escola fica sem ação. E a pressão para que a meta seja cumprida continua sendo feita pelo dono da ferramenta, que não dá conta de resolver o problema. Então, o que a Secretaria fez, o que o governo fez, exonerou os diretores das escolas em que os coletivos de professores não conseguiram cumprir os prazos de inserção de resultados do Diário Eletrônico Digital. Nós já tivemos vários problemas com diretores de escola exonerados por este governo. Um diretor de escola exonerado, diretor de uma escola aqui, Vila Lobos, aqui em Belo Horizonte, que também foi exonerado de uma forma arbitrária, sem abrir o direito de defesa do contraditório, exonerações sumárias, vamos dizer assim, e um total desrespeito à gestão democrática.
E o governo Zema diz respeito à gestão democrática, que é o direito da comunidade escolher o diretor. Quantas vezes a gente escuta trabalhadores e trabalhadoras falarem pra gente que estão sendo ameaçados no seu local de trabalho porque o patrão fala que se não votar no Bolsonaro eles vão ser demitidos. É esse governo, essa lógica política que não aceita divergência, não aceita o contraditório. Infelizmente, está acontecendo então estadualmente e federalmente nos municípios onde também essa lógica Bolsonaro está na política. Mas é isso, né, Denise? Nós, como coletivo, temos que enfrentar, colocar a posição do coletivo acadêmico, da comunidade e mostrar que quem tem a força realmente é a população. O governo de Minas é carne e unha, alma gêmea do governo do Bolsonaro. Não adianta agora tentar se desvincular. Na última eleição, o governador abandonou o candidato dele à presidência da República, do Novo, para ficar com o Bolsonaro, para ir na onda. E agora, como não é bacana, como não é bonito na fita, né, quer se distanciar, mas é o governador mais fiel ao Bolsonaro durante todo este período. O governo Zema foi o governo mais fiel ao governo Bolsonaro, às pautas regressivas, às pautas bolsonaristas, e que não fez um movimento para pressionar absolutamente nada ao governo federal em nome daqui dos mineiros. A nossa luta é pelo direito da população, porque cada vez mais a gasolina, o diesel, o gás de cozinha ficam num preço proibitivo para a família brasileira ter consumo. Gás de cozinha hoje, uma a cada 5 famílias não usa, usando lenha, carvão ou álcool de posto. E agora o governo, não conseguindo fazer o que ele deveria fazer, não querendo fazer o que ele deveria fazer, que é encarar os acionistas da Petrobras, em grande maioria são estrangeiros, ele permanece com lucro máximo para o acionista e não reduz o preço. E para sair dele essa responsabilidade, ele quer privatizar a Petrobras, porque aí ele fala assim, não tenho mais culpa. Mas hoje, se tá tudo caro, a culpa tem nome, a culpa é de Bolsonaro. A Petrobras ainda é uma estatal, estamos lutando para que mantenha uma estatal e ela tem que vender o produto, que no seu caso é gasolina, diesel, gás de cozinha, a preços que a população possa consumir. Para isso que ela foi criada, não para encher o bolso de acionista de dinheiro. Então, o que eles estão fazendo hoje com a Petrobras, privatizando, é um crime contra a pátria, e o que eles estão fazendo agora com o ICMS, redução de imposto, beleza, vamos discutir então reduzir o ICMS, mas precisa ser feita uma reforma tributária, inclusive de colocar imposto nos dividendos da Petrobras. Esse lucro extraordinário da Petrobras tem que ter um imposto como todos os países têm, só no Brasil que não tem. Brasil e Letônia, se eu não me engano, um dos dois países que não tem. Então Bolsonaro, ele está dando lucro para estrangeiros a partir agora de tirar do dinheiro da saúde, da educação e da segurança pública. Porque, né, Denise, eu acho que, se não me engano, 20% do ICMS da parte estadual vai para o Fundeb. A USP já soltou uma nota que vai faltar dinheiro ano que vem. Então é uma questão muito séria. Nós defendemos que tem que baixar o preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Mas na Petrobras, baixar o preço da empresa estatal. Não tirar dinheiro de imposto que leva saúde, educação e segurança pública para a sociedade. A refinaria da Bahia foi vendida, foi privatizada. Foi um grupo internacional que adquiriu a refinaria. Fala um pouco pra gente de como é que está o preço do combustível na Bahia, que agora depende única e exclusivamente desse fornecimento, desta empresa que comprou a refinaria, que era da Petrobras, que foi vendida a preço de banana, né, por um valor muito inferior ao que ela realmente valia. E como é que está a vida do povo da Bahia agora com combustível? Essa refinaria hoje vende a gasolina e o diesel mais caros do país. Estava tão crítico a situação para eles, que a população estava tão contrária a essa empresa, que eles tiraram até o site do ar, porque no site viu o valor que a refinaria vendia. E a população da Bahia não tem como comprar gasolina em Minas e São Paulo. Não existe competitividade nesse setor. As refinarias aqui, cada uma em sua região, tem um mercado cativo. Então, quem hoje mora em Salvador, em toda a Bahia, paga a gasolina e o diesel mais caro do Brasil. E sabe o que é o pior, Denise? Quanto é um litro lá, você sabe? A última vez que a gente olhou estava em torno de R$8. O que sabe que é o pior? É que o TCU, ou seja, o governo federal, fez um estudo e chegou à conclusão que a venda das refinarias vai sim criar monopólios privados e vai ter o risco de aumento de preço ao consumidor. Defender a Petrobras, gente, não é pouca coisa. Manter a Petrobras, porque nós já tivemos isso, porque fica parecendo que é uma utopia. Nós nunca vamos chegar lá. Nós já tivemos gasolina que a gente podia pagar.
Nós já tivemos governos que controlavam o preço do botijão de gás. 4 anos sem subir o preço do botijão de gás. Hoje, cada vez que você vai comprar é um valor. E faz falta você... As famílias estão precisando escolher, de fato. Se comprar o gás, não tem como comprar comida. Para que eu vou ter gás se eu não vou ter que cozinhar? Então, assim, é muito trágico, muito grave o que a gente está enfrentando. Não é pouca coisa isso tudo que a gente está enfrentando desde o golpe de 2016. As notícias que vêm da Assembleia Legislativa. Concurso público já. Pagamento do piso salarial profissional nacional. Pela garantia de direitos dos profissionais convocados e convocadas na rede estadual de educação. Foi com essa postura em defesa dos direitos da categoria que o Sindiúti, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, acompanhou a sabatina com a secretária de Estado da Educação, Júlia Santana, em mais uma edição do Assembleia Fiscaliza, no último dia 28 de junho. Os trabalhos foram conduzidos pela deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Tive a oportunidade de ler uma entrevista que o governador deu à Rádio Super Notícias, que foi noticiado também pelo jornal O Tempo, e diz o seguinte: em entrevista ao Café com Política, da Rádio Super 91.7 FM, na manhã desta terça-feira, o governador de Minas Gerais diz que tem amarras judiciais para aumentar salários na proporção pedida pela categoria. Isso aqui, a categoria é a educação. Quais são as amarras judiciais que impedem o governador de cumprir o piso salarial nacional, que hoje é de R$ 3.845,61? A minha segunda pergunta, ela é mais completa. Qual é o planejamento do governo de Minas em relação a esta situação? Nós temos hoje mais de 90 mil convocados, estou falando do pessoal do magistério, professor, inspetor e especialista da educação. Nós temos uma decisão do STF que proíbe o governo de realizar novas convocações e que prorroga essas atuais convocações por 1 ano. Então, é até o primeiro semestre do ano que vem. Então, qual é o planejamento que o governo pretende em relação a esta situação? A minha terceira pergunta, ainda sobre essa situação, mesmo diante da impossibilidade atual do Estado para fazer a convocação, o Estado continuará cedendo servidores em adjunção para outras redes de ensino ou dispensando servidores temporários em virtude do projeto Mãos Dadas? Por que o governo insiste em aumentar a jornada das auxiliares, sendo que poderia já ter feito o abono administrativo desse período, né, da pandemia da onda roxa? O governo apresentou o projeto de lei 3.399 de 2021, está aqui na Assembleia, prevê a extinção de 4.810 cargos de professores, 445 cargos de especialistas, 1.607 cargos de auxiliares de serviços gerais e de 38 diretores de escola da educação básica, transferindo estes quantitativos para a Secretaria de Defesa Social, para o Colégio Tiradentes, além de retirar da carreira o nível de doutorado do professor. Então, é uma extinção de 6.900 cargos efetivos. No atual momento, onde o Estado está proibido de convocar profissionais na rede estadual, por causa da decisão do STF, o governo pretende manter esse projeto em tramitação aqui na Assembleia? Projeto Mãos Dadas e o projeto Somar, em 2022, estão sendo pagos com recurso do Fundeb?
entendo que essas amarrações que o governador tenha falado são por interpretações judiciais da inconstitucionalidade, inclusive, da emenda à Constituição, que segue sendo discutida nos foros judiciais, tanto, né, no âmbito estadual quanto no âmbito nacional. Eu acho que é importante a gente trazer para a discussão técnica. Existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que indica, né, a inexigibilidade do processo de pagamento dos 33%, porque não está fundamentado numa receita. Isso foi objeto de muito estudo, certamente, de seu também, né? Então, sobre a situação da interpretação do que disse o governador, deputada, a senhora não vai conseguir me virar de cabeça para baixo e dizer o que ele quis dizer com isso, porque eu não li a matéria, eu não sei o que ele fez de referência, mas eu posso lhe dizer o que eu entendo, que eu compreendi a partir do seu relato que a senhora acabou de fazer. Fora isso, infelizmente, não vai sair nada daqui, nem se a senhora me virar de cabeça para baixo e sacudir. Eu fiz uma pergunta sobre amarras do piso. Eu ouvi como resposta que faz o mesmo que a PBH. Eu perguntei sobre um planejamento do Estado em relação à vida de mais de 90 mil trabalhadores. Eu escutei 4 mil nomeações. Eu perguntei por que o governo não abonou a onda roxa, por que o governo cobrou. Aí, a resposta foi sobre veto. Eu fiz duas perguntas objetivas. Projeto Somar é pago com recurso do Fundeb? Mãos dadas é pago com recurso do Fundeb? Eu não tive essas respostas. E, sim, o gestor tem a obrigação de nos responder. É a pasta dela. Eu estou falando da execução dos recursos dela, que as respostas elas foram genéricas e não foram objetivas ao que eu perguntei. Em que pese, é preciso fazer uma correção. Não existe interpretação judicial no âmbito nacional da legislação do Estado, não. O que está no STF é a discussão se nós teríamos competência ou não para, por emenda parlamentar, ter proposto o reajuste de 33%. Mas o piso da educação não está em discussão no STF, não. A legislação continua em vigor, a Constituição do Estado continua em vigor, todo mundo pode ir ao judiciário questionar o que quiser. Enquanto não tem decisão, continua valendo. O governo continua devendo o piso. A discussão lá no STF é se a Assembleia poderia ter feito o que fez. Esse é o debate que está lá no STF. Mas que o governo continua sendo devedor e que a legislação mineira continua em vigor, continua em vigor. Então, tem discussão nacional sobre quaisquer questões de inconstitucionalidade ou constitucionalidade da legislação estadual. Mas, tirando essa, que eu estou discutindo questões afetas à secretaria. E eu queria respostas objetivas da secretaria em relação aos problemas. O que o Sindiúti tem feito em relação às ações propostas pelo governador do Estado de Minas Gerais, tanto no STF quanto no Tribunal de Justiça, em relação à retirada do direito ao piso salarial? O sindicato, em todas as oportunidades que ele tem se manifestado de maneira firme e intransigente em relação à defesa do piso salarial da educação como forma de remuneração aqui no Estado de Minas Gerais. No que diz respeito às ações que foram propostas pelo Estado, o sindicato não tem legitimidade para atuar como parte. A ação não é contra o sindicato. Então, dessa forma, em respeito à legislação, o Sindiúti entrou como amicus curiae, como um amigo do processo em cada uma dessas ações diretas de inconstitucionalidade e, sempre que é permitido a ele fazê-lo, ele se manifesta no processo de forma a tentar assegurar a manutenção do piso salarial da categoria. Até a próxima semana.